E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos finalmente falar sobre o próximo lançamento da editora Pipoca Nanquim. No vídeo de hoje vamos falar sobre Lone Sloane. Sim amigos, demorou, mas chegou. Estamos aqui hoje para fazer um review em primeiríssima mão sobre o próximo lançamento da editora Pipoca Nanquim. Eu tô falando de Lone Sloane, escrito e desenhado por Philippe Drouet, um dos nomes mais importantes dos quadrinhos mundiais. Para compreender a obra do Philippe Drouet, é importante entender a sua própria história de vida. Os seus pais eram abertamente fascistas. Eles eram colaboradores do regime nazista durante a França ocupada na Segunda Guerra Mundial. Seu pai era mesmo chefe de milícia. Inclusive, o Philippe Drouet se chama dessa forma em homenagem a um miliciano fascista amigo do seu pai que morreu no dia em que ele nasceu. Os nazistas perderam a guerra e a família Drouet foi obrigada a se exilar fora da França. Só que pouco tempo depois, o pai do Philippe foi capturado e condenado à morte. Foi então que o Philippe, na época com 7 anos, se mudou com a sua mãe para um daqueles subúrbios pobres de Paris. E toda essa história familiar conturbada deixou marcas profundas nele. Ele considerava sua mãe como uma monstra. Uma monstra racista inculta, e tentou de todas as formas se distanciar o máximo que pudesse daquilo. Ele visitava assiduamente os museus, e quem já foi a Paris sabe que o que não falta naquela cidade é museu, então ele passava seus dias no Museu do Louvre, no Museu do Homem, nos diversos cinemas que existiam naquela época, e ele foi tomando assim gosto pela arte. E ele foi, de certo modo, libertado pela arte. Ele costumava sofrer muito bullying na escola por conta da sua família. Porque sabe como é, em sociedades sérias as pessoas costumam rechaçar tudo que é ligado à tortura e ao fascismo. E a única forma que ele encontrou de ser aceito pelos seus colegas foi através dos desenhos, e foi assim que ele começou a fazer quadrinhos. E o Philippe Drouet era completamente apaixonado por ficção científica, numa época em que ficção científica era algo marginal, completamente subestimado pela elite intelectual francesa. Foi assim que em 1966, inspirado pelos quadrinhos pulp e principalmente inspirado pelo trabalho Lovecraft, que o Drouet fez o seu primeiro quadrinho, Lone Sloane, Le Mystère des Abîmes, o mistério dos abismos. Então, desde o seu primeiro trabalho, a gente veria o personagem que acompanharia o Philippe Drouet pelo resto da sua carreira, tá? Lone Sloane, esse aqui que vocês veem do lado do Philippe Drouet. Essa edição aqui, raríssima, diga-se de passagem, eu peguei na biblioteca, foi publicada pela Eric Losfeld. E o Philippe Drouet nunca viu a cor do dinheiro dos direitos autorais disso aqui. Ele levou um canudo, como a gente costuma dizer lá no Nordeste. Eu não sei como é que diz aí na região de vocês, mas enfim, ele nunca foi pago por isso. Esse álbum, na verdade, pode ser considerado como uma espécie de protótipo para o que viria a seguir. O próprio Philippe Drouet já falou em diversas entrevistas que ele detesta os desenhos dele aqui. E é verdade, os desenhos são bem feios. A gente vê um Philippe Drouet que ainda estava se acostumando com a linguagem dos quadrinhos, mas ao menos isso aqui serviu para ele conseguir um lugarzinho na revista Pilote, uma revista editada por ninguém mais, ninguém menos que René Goscinny, o criador do Asterix. A Pilote já era uma revista consolidada, mas estava começando a ficar para trás. Então René Goscinny decidiu recrutar sangue novo para a revista e conheceu o Philippe Drouet. Foi dentro da revista Pilote, portanto, que o Philippe Drouet começou a trabalhar a sério com o Lone Sloane. E em 1970 nós viríamos a publicação de Les 6 Voyages de Lone Sloane, as 6 viagens de Lone Sloane, que compilam todas as histórias que foram realizadas dentro da revista. E é aqui, meus amigos, que começa a revolução. Tá? Esqueça aquele primeiro álbum que eu mostrei pra vocês, aquilo é apenas um protótipo ceboso. Tudo começa aqui, em As 6 Viagens de Lone Sloane. O Philippe Drouet, até pela sua história de vida, sempre foi um subversivo, sempre foi um rebelde. E aqui ele extrapola todos os códigos dos quadrinhos franco-belgas. É como se cada uma das páginas desse quadrinho explodisse na cara do leitor. Tá? O Philippe Drouet, ele emprega uma diagramação diferente para cada uma das páginas. Não existem regras, é tudo completamente lisérgico, over the top. É como se cada uma dessas páginas aqui fosse uma capa de vinil. E olha isso aqui, gente. Eu ficava com panaca lendo Lone Sloane no ônibus, porque uma hora eu tava assim, hora eu tava assim, hora eu tava assim. Porque o Philippe Drouet preenche toda a página em
todas as orientações. A gente pode considerar as 6 viagens do Lonely Lonely como o álbum de origem do personagem, né? Aqui a gente vai ver como foi que ele passou de homem a um quase deus, como foi que ele encontrou a sua nave, a Siddhartha, como foi que ele conheceu o seu sidekick, o Earl. Só que tinha um problema, né? Talvez o estilo do Philippe Drouet fosse radical demais para Pilote. Por sorte, ele não era o único com esse problema, né? Tinha um cara com quem ele dividia ateliê que também estava tendo as suas ideias podadas pela revista. O nome desse cara era Jean Giraud, a quem nós iríamos chamar mais tarde, por sugestão do próprio Philippe Drouet, como Moebius. Os dois colegas decidiram deixar a Pilote para fundar a sua própria editora, onde teriam mais liberdade criativa. Editora essa que existe até hoje, Les Humanoides Associés, os humanoides associados. E uma vez com a editora aberta, eles lançariam a revista que viraria de cabeça para baixo o mundo dos quadrinhos. E eu estou falando da revista Metal Hurlant, que pouco tempo depois foi exportada para os Estados Unidos com o nome de Heavy Metal. E foi na Heavy Metal que o Philippe Drouet chutou o balde, né? Foi lá que ele publicou o que eu considero ser o melhor álbum de Lonely Lonely, que é esse aqui, Delirious. Nessa aventura, o Lonely Lonely vai parar no planeta Delirious, que é uma grande crítica à nossa sociedade de consumo, né? Delirious é como se fosse uma espécie de Las Vegas na escala cósmica. Delirious é o planeta do prazer, né? Como se fosse um planeta inteiro habitado apenas por traficante, puto e bicheiro. Então aqui a gente vai ver o Lonely Lonely sendo capturado por uma seita chamada de Redenção Vermelha, somente para depois se juntar com seus algozes para tentar derrubar o governo corrupto que manda em Delírios. Enfim, é uma história muito foda. E a arte continua evoluindo, né? Diagramações cada vez mais criativas, cada vez mais ousadas. E é como se cada uma dessas páginas fosse uma capa de disco de vinil. E depois de Delírios viriam então Gaíla, Caos e Delírios 2, esse último publicado no ano 2000. E de um álbum para outro a gente vê claramente o amadurecimento do Drouet como artista, né? Artista esse que viria influenciar diversos outros artistas nas mais diferentes mídias. É sabido que o George Lucas foi profundamente impactado pela obra do Philippe Drouet e que sem Lonely Lonely Star Wars talvez nem existisse. Então, cara, eu tô muito feliz de ver que alguma editora finalmente decidiu trazer Philippe Drouet para o Brasil, né? Um dos maiores autores de quadrinhos do planeta, que já ganhou todos os prêmios que há para se ganhar. A editora Pipoca Nanquim vai trazer uma edição à sua altura. A capa vai ser essa aqui, que inclusive vai contar com esse mesmo acabamento metálico e vai compilar 5 edições em uma só. Vai ser uma edição integral. Então a edição do Pipoca Nanquim vai trazer as 6 viagens de Lonely Lonely, Delírios, Caos, Delírios 2 e Gaíla. Essa é a última semana para comprar Lonely Lonely com preço especial de pré-venda, 30% de desconto. E se fosse você, eu não perdia, porque isso aqui vale muito o seu tempo, tá certo? Eu vou deixar o link na descrição, lembrando que comprando pelos nossos links ajuda muito o nosso canal. Agora eu ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E não esquece de me seguir no Instagram, @canal Comic Zone. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.